Olá pessoal, beleza? O meu nome é Gabriel e hoje eu vou fazer o exercício 117 no site resolvidasfisica.com. Lá está em eletricidade, eletromagnetismo, força magnética. UEL, Paraná. Trem magnético japonês bate seu próprio recorde de velocidade, da agência Lusa. Um trem japonês que levita magneticamente, conhecido por maglev, bateu hoje seu próprio recorde de velocidade ao atingir 560 km por hora durante um teste de via. O comboio de 5 vagões MLX-01, cujo recorde anterior de 552 km por hora, fora alcançado em abril de 1999, com 13 pessoas a bordo. Alcançou sua nova marca sem levar passageiro. O trem japonês fica ligeiramente suspenso pela ação de magnetos, o que elimina a redução de velocidade causada pelo atrito com os trilhos. Acesso em 13 de setembro de 2004. É possível deixar suspenso um corpo condutor, criando uma força magnética contrária à força gravitacional que atua sobre ele. Para isso, o corpo deve estar imerso em um campo magnético e por ele deve passar uma corrente elétrica. Considerando um fio condutor retilíneo como uma linha horizontal, nesta folha de papel que você lê, que deve ser considerada como estando posicionada em seu plano paralelo à superfície terrestre e à frente do leitor. Quais devem ser as orientações do campo magnético e da corrente elétrica, de modo que a força magnética resultante esteja na mesma direção e no sentido contrário à força gravitacional que atua sobre o fio? Ignore as ligações do fio com a fonte de corrente elétrica. Então, nós temos várias alternativas falando sobre o sentido do campo e o sentido da corrente. Para isso, nós temos que ter a força magnética contrária ao peso. Mas primeiro, a gente tem que aprender como que a gente acha esse sentido da força magnética. E esse sentido da força magnética é a regra do tapa. A regra do tapa indica que os 4 dedos é o campo magnético. E o dedo polegar é a corrente elétrica e a orientação é a corrente elétrica convencional. Então, o que está andando aqui são os positivos. Logo, a força magnética sairá na palma da mão, sempre perpendicular ao campo e à corrente elétrica. E se fosse um elétron, sairia na costa da mão. Ok? Como ele disse que o fio tem que estar retilíneo com uma linha horizontal nessa folha de papel que você lê e deve ser considerado como estando posicionado com seu plano paralelo à superfície terrestre. Então, vamos considerar que isso aqui é o fio. Uma coisa importante é que o peso é para baixo. Então, nós temos que achar uma força magnética para cima que anule com esse peso para que o trem fique levitando. Mas qual será o sentido do campo e o sentido da corrente elétrica para que a força magnética seja vertical para cima? Então, vamos olhar as alternativas. Letra A. A corrente deve apontar para a esquerda ao longo do fio. Vamos olhar lá. Corrente deve apontar para a esquerda. Pela regra do tapa, e essa é a mão direita, tá, pessoal? O dedo tem que estar virado da direita para a esquerda. E o campo magnético deve estar perpendicular ao fio, apontando para o leitor. Então, ele fala que o campo magnético tem que estar apontando para a gente. Então, esses 4 dedos estão apontando para a gente e o polegar está para cá. Olha, faz isso com a sua mão direita e percebe que os 4 dedos estão apontando para você e o dedão apontando para a esquerda. A palma da mão está virada para cima. E se a palma da mão está virada para cima e é uma corrente convencional, a força magnética está para cima. Então, a letra A é a verdadeira, pois a força magnética está para cima, que anula com o peso. Assim, o trem levita, que é a alternativa letra A. Mesmo assim, eu vou olhar as outras alternativas. B.
A corrente deve apontar para a esquerda ao longo do fio e o campo deve estar paralelo ao fio, apontando para a direita. O paralelo está errado. Não tem como o campo e a corrente estar paralelo um ao outro, pois o seno vai ser 0 ou 180, e seno de 0 e 180 tem um valor igual a 0, logo não tem força magnética. Então é errado. A corrente deve apontar para a direita ao longo do fio e o campo magnético deve estar perpendicular ao fio, logo, se está perpendicular, tem força magnética, apontando para fora do plano da folha. Olha, letra C. Letra C, ele falou que a corrente tem que estar para a direita e que o campo está apontando para a gente. Então, ele está saindo no plano da página. Se você fizer isso com a regra da mão direita, que é a regra do tapa, você vai perceber que sua palma da mão está virada para baixo. Logo, a força magnética está para baixo e o peso está para baixo. Assim, não tem jeito como o trem levitar, ok? Letra D. A corrente deve apontar para a direita ao longo do fio e o campo magnético deve estar paralelo. O mesmo caso da B. Campo magnético e corrente elétrica não pode estar em paralelo, pois não existe força magnética. Letra E. A corrente deve apontar para a esquerda ao longo do fio e o campo magnético deve estar perpendicular ao fio, apontando para dentro do plano da folha. Vamos observar se isso acontece mesmo, na letra E. Ele falou que a corrente vai estar para a esquerda e que o campo magnético é perpendicular entrando no plano da página. Fazendo a regra do tapa, você coloca seu dedo polegar para a esquerda e os 4 dedos entrando no plano da página. Então, você pode observar que sua palma da mão está voltada para baixo. Força magnética vai estar para baixo. E vai ser o mesmo caso da letra C. Força magnética e peso estão no mesmo sentido. Se eles estão no mesmo sentido, não tem como o trem levitar. Então, não é a letra E. Não é a letra B e D, pois a fórmula de força magnética é B, que é o campo, a corrente, vezes o comprimento, vezes o seno do ângulo. Esse seno ele não pode ser nem 0 e nem 180, pois se ele for 0 e 180, seno de 0 e seno de 180 é igual a 0. 0 vezes esse produto não vai ter força magnética, que é igual a 0 newtons. Logo, a força magnética máxima é quando o seno é de 90, que são esses casos aqui, que você tem seno de 90 igual a 1. Você tem a força magnética máxima. Então é isso aí, pessoal. Se você não entendeu, pode comentar, tanto no site quanto no YouTube, que eu estarei lá para te ajudar. E não deixem de se inscrever no meu canal. Muito obrigado e até mais. Tchau!